Aê, liga o microfone, né? Cabeção. Gente, tudo bem? Tudo bem? Hoje é sexta-feira, eu não gosto muito de colocar data, mas de vez em quando eu coloco uma data e hora, são 9h10 da manhã. Hoje é 17 de maio. Agora tá 26 graus em Vitória. De vez em quando eu gosto de pontuar uma data em um vídeo ou outro. 27 graus agora. Em Pedra Azul, 18 graus. Até semana passada, gente, nós estávamos aqui em Vitória com temperaturas aí chegando a 33, 32 e com sensação de 37. E de repente a temperatura deu uma caída boa e a gente está aguardando ansiosamente por esse inverno, né? Porque, como de vez em quando eu falo, a gente tem 2 meses de 3 meses de verão e 9 meses de inferno. Ou o contrário, né? Mas vamos lá, eu vou trazer para vocês hoje uma pesquisa aqui que eu vou criar no canal, aqui no Memória Capixaba, uma playlist dentro do YouTube, do canal no YouTube, para falar dos grandes esportistas capixabas, né? Porque tem muita gente, assim como músicos, artistas plásticos, escritores que saíram do Espírito Santo, atores, atrizes, cantores, muita gente que saiu do Espírito Santo vendo essa deficiência que é notadamente explícita e inexorável que existe no mundo artístico capixaba, infelizmente. Eu costumo dizer que radialistas também, tá? Radialistas, compositores, pessoal de rádio, televisão, então, eu costumo dizer que o Espírito Santo é um sumidouro artístico, cultural, um sumidouro. Infelizmente, quem se deu bem, digamos, né, quem teve notoriedade nesses últimos anos é porque saiu daqui. Quem ficou ou voltou, enterrou-se, definitivamente, infelizmente. Com a internet isso vai mudar. É difícil de acontecer, mas vai mudar. Porque você pode estar, por exemplo, como eu estou aqui agora no meu estúdio, e eu posso ter uma relevância nacional mesmo sem sair daqui. Isso já é, né, uma constante que você consegue ver todos os dias no mundo na internet, no mundo virtual. Então, naquela época, sei lá, até os anos 80, 90, se você era um bom ator, um bom jogador de futebol, sei lá, um escritor, um roteirista, não sei, um cantor, você tinha que ir embora daqui, porque aqui, pô, aqui não tinha um teatro, cara, não tem um teatro, Vitória não tem um teatro, não tem uma arena onde se possa fazer um show, acabou tudo, não tem nada. A gente teve show no ginásio Dom Bosco, no ginásio do DED, no ginásio do Saldanha, que são ginásios pequenininhos, e no Álvares Cabral, que era o maior, que agora virou uma escola, né? Uma escola americana, então infelizmente essa arena acabou, é um ginásio. Agora uma arena realmente onde você possa reunir, sei lá, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, o Espírito Santo não tem. Tem um estádio, né? O estádio Engenheiro Araripe, que durante algum tempo na Desportiva, que recebeu shows, o do Rio Branco, que recebeu shows lá nos anos 60 e tal, mas teve o show do Paul McCartney aqui no novo estádio aqui em Cariacica, mas não são arenas dedicadas a isso, né? Nem teatro. Vitória não tem teatro, não tem uma casa de show. Então, assim, só para falar no mundo em que eu vivi esses últimos 40 anos, que é o mundo do entretenimento, né? E tudo. Agora, outros, como jogadores de futebol, por exemplo, se você tinha um bom talento e ficasse no Espírito Santo, você estaria fadado a ter 2 ou 3 empregos e o futebol seria mais um deles. Isso, por exemplo, aconteceu, gente, com meu pai. Papai era conhecido como Pirajá, né? Nos anos 50 e 60, foi um ótimo jogador de futebol. Também jogou muito bem o futebol de salão, destacou-se muito no futebol de salão também. E papai, durante um período em que ele jogou futebol, ele aqui em pé, jogou no Álvares Cabral, no Náutico Brasil, etc., né, futebol de salão. Aí participou daquele lendário jogo de futebol contra o Botafogo na inauguração do estádio Rubens Gomes em Vila Velha, nos anos 50, contra a seleção brasileira, que era o time do Botafogo, né? Papai jogou aquele jogo com Garrincha, Didi, Zagallo, etc. Depois foi convidado para o Rio, substituiria Didi,
né? Foi fazer testes no América, no Botafogo, no Fluminense, etc., né? E ficou, né, entre um emprego garantido aqui na Cofave, na siderúrgica, que papai era siderúrgico, né? Ou arriscar-se no Rio de Janeiro, ganhando menos do que ele ganharia aqui na siderúrgica. Aí papai desistiu do futebol. Infelizmente ele desistiu. Poderia ter feito carreira, porque era um grande jogador de futebol, mas desistiu e preferiu ficar em Vitória mesmo, constituir família e tal. E se papai tivesse ficado no Rio de Janeiro, aí teve uma celeuma também com o Strick, o técnico lá do Fluminense e outros times, né? Ele não se deu bem com o técnico, ouviu alguma coisa que ele não gostou e ele contava essa história e voltou. E disse que não iria mais tentar, né? Então, mas jogou, fez testes também em São Paulo, no Rio de Janeiro, está nos jornais da época aqui, que eu até fiz uma coleção de jornais da época que falam sobre... jogou no Americano, né, La Vila Rubim, que é o nosso time de coração, né? Infelizmente não existe mais. Mas o papai acabou voltando, né? Essas viagens que ele fez aí com o time para poder jogar fora, mas voltou. E hoje eu vou dar uma ênfase aqui a um jogador de futebol que eu fiz a pesquisa ontem, né? Que é o Fumanchu, Luiz Fumanchu, jogador de futebol capixaba, que foi-se embora, né, e fez carreira fora. Ele jogou no Fluminense, no Vasco, jogou no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, etc. Aí eu trouxe rapidamente essas pesquisas que eu venho fazendo há muitos anos já sobre esse jogador, inclusive pugilistas, tá? Inclusive ótimos boxeadores pugilistas que saíram daqui desde os anos 1930 para fazer carreira na capital, no Rio de Janeiro na época, né? Eu vou trazer para vocês também, eu vou fazer uma outra playlist no YouTube para falar somente dos pugilistas, porque foram vários lutadores de boxe que saíram daqui do Espírito Santo e fizeram carreira internacional. Aí a gente vai falar então do Fumanchu, que é o assunto de hoje, né? Mas é claro, a gente tem que lembrar do Fontana, que foi jogador da seleção brasileira. Aí tem o Alci Simões, né, que também fez carreira nos anos 1930, 1940. O Pirajá, papai, né? O Giovani, que fez carreira nos anos 80, 90, também chegou à seleção brasileira. Aí o Tinteiro, né, jogador capixaba, o Jorge Fabiano, também nos anos 1960, foi colega de papai. O Zezinho também foi colega de papai, que também chegou à seleção brasileira. Zezinho, grande jogador de futebol, pai dos meus amigos Índio e Ferreira Neto. Também o Arlindo Baiano, jogador capixaba também, jogou nos anos 1950, também foi colega de papai. Ivan Baense, isso é tudo pesquisa no Memória Capixaba no Facebook, tá, gente? Que eu vou trazer, vou fazer uma playlist só para falar desses jogadores, mesmo que sejam vídeos curtos, mas pelo menos a gente deixa pontuado que o Espírito Santo sempre exportou grandes jogadores de futebol para o Brasil e para o mundo, né? Aliás, essa é uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo você tem grandes talentos nas artes, no futebol, né? Em todas as áreas, né? O Fumanchu, gente, ele hoje dedica-se ao rádio, né? Ele nasceu em 1952 em Castelo e o nome dele é Jorge Luiz da Silva. Ele é um dos 11 filhos da dona Jacira e do sapateiro Corinto. Ganhou o apelido de Pito quando era criança, porque era um bom vendedor de pirulitos, né, quando era criança lá em Castelo. E além de vender esses pirulitos, o Luiz ele ocupava o tempo engraxando sapatos e jogando futebol nos times de várzea ali de Castelo nos anos 1970, 60, 70, né? Quando ele era criança. Ele nasceu em 52, quando ele era criança mesmo, né? Então, anos mais tarde, quando já estava devidamente instalado nos alojamentos de São Januário, Jorge Luiz encontrou um técnico chamado Célio de Souza, muito mais do que um amigo para ele. O Célio sempre acreditou no futebol desse meio, ele era meio campista, né, o Fumanchu, que nunca teve medo de encarar os perigos da cidade grande, como também não teve medo de enfrentar os desafios de jogar como ponta direita. Então ele era meio campista e foi deslocado para a meia direita pelo Célio de Souza, né? Até dinheiro o seu Célio me deu quando o Vasco me dispensou por um tempo
disse o Fu Manchu, a reportagem da revista Placar, em 11 de março de 1977. Aí segue aqui a matéria. Campeão carioca da categoria juvenil em 1971, o Fu Manchu ganhou respeito e também ganhou o apelido que mudou sua vida. Inspirado na série de televisão Kung Fu da época, dos anos 70, início dos anos 70, com o David Carradine, Jorge Luiz ficou conhecido pelos companheiros como Fu Manchu, embora inicialmente tenha resistido ao apelido. Eu me lembro demais do apelido Fu Manchu nas transmissões de futebol da Rádio Globo, etc., né, da Tupi, nos anos 70 e 80. Reserva de Jorginho Carvoeiro, Fu Manchu assinou seu primeiro contrato no final de 1973, quando foi emprestado ao Esporte Clube do Recife, em Pernambuco, para ganhar mais experiência. Isso é muito comum no futebol, tá, gente? Mandam você de um time grande, ainda jovem, para um time menor, né, para você ganhar experiência. Em seguida, o ponteiro direito foi cedido novamente por empréstimo ao Santa Cruz de Futebol, em Pernambuco, que na ocasião tentava montar uma equipe competitiva para os compromissos do Campeonato Brasileiro de 1975. No Arruda, o Fu Manchu foi um dos grandes destaques na ótima campanha do Santa Cruz de 75. Os pernambucanos esbarraram apenas no confronto desse time na semifinal com o Cruzeiro, né? Aí o pessoal já começou a comentar aqui, né, sobre o Fu Manchu, conterrâneos dele em Castelo. Hoje ele dedica-se ao rádio, né? Virou meu colega radialista. Aí tem várias fotos dele aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, todas as fotos que eu vim recolhendo das revistas e jornais especializados em futebol dos anos 70 e 80. Aí a gente vê ele. Hoje ele está aposentado, né? Está com 70, ele é de 52, 72 anos, né? E aí ele como radialista nessa foto de 2011, aí também, ó, na Rádio Cultura FM, programa diário que ele apresenta na Rádio Cultura FM, naquela época apresentava, né? E tem aqui também, gente, eu tinha separado aqui para vocês os títulos dele, né? Fu Manchu, títulos, Luiz Fu Manchu. E aqui ele jogou de 71 a 77 no Vasco da Gama, né? De 74 a 75 até 78 no Santa Cruz de Pernambuco, depois veio para o Fluminense, 78 e 79, a 79 a 80 no América do México, foi para o México, né? De 80 a 81 jogou no Flamengo, em 81 jogou no Vitória, em 82 no Londrina e em 1985 no Desportivo Guabirá. E os títulos, gente? Os títulos em 81, deixa eu ver aqui, no Vasco da Gama, Taça José de Albuquerque em 72, 73 o Quadrangular do Rio, também em 73 o Troféu Pedro Novaes, também no mesmo ano o Torneio Erasmo Martins Pedro, em 76 e 77 a Taça Guanabara, pelo Vasco da Gama, tudo isso, tá? Em 76 o Torneio Heleno Nunes, também pelo Vasco, né? Em 77 o Campeonato Carioca, a Taça Manuel do Nascimento em 77, o Torneio Imprensa de Santa Catarina também em 77. Em 79, pelo Fluminense, o Torneio José Fernandes, são títulos, tá? E pelo Flamengo, Taça Guanabara de 81, Libertadores da América em 81, Campeonato Carioca em 81 e a Copa Internacional também em 81, porque o Flamengo em 81 ganhou tudo, né? Então, gente, ele tem 1,71 m de altura, tá com 70, vai fazer 72 anos, né? E hoje ele é comentarista de futebol. E a gente tem que fazer essa homenagem aqui a esses craques capixabas, né, que saíram de terras, das nossas terras aqui, né? E o Fu Manchu saiu de Castelo nos anos 70 e fez carreira nacional e internacional, né? Então a gente faz essa homenagem e faremos outras homenagens aqui, como para o Fontana, para o Pirajá, o Cis Simões, também para o Giovani, né, que jogou na seleção, o Zezinho, tá aí o Arlindo Baiano, o Baianinho, né, o Ivan Baiense, todos jornalistas do América, né?
E a gente vai fazer todas essas homenagens, que são homenagens sinceras e importantes que a gente tem que fazer aqui no Memória Capixaba, desses grandes talentos, independente da área, né? No caso do Fumanchu foi o futebol, mas independente da área a gente fará essas homenagens aqui a esses craques, né, que saíram daqui para literatura, para escultura, para pintura, para teatro, cinema, para televisão, para o rádio especialmente, porque muita gente... Eu acho que o campo artístico que mais exportou capixabas para o Brasil e para o mundo foi o rádio. Então a gente vai falar sobre isso, porque aí eu terei de fazer uma pesquisa, já tem uma pesquisa bem longa no Memória Capixaba no Facebook, mas eu terei de transcrever tudo novamente, fazer uma correção longa, para trazer para o YouTube em formato de vídeo, né? Porque eu não queria fazer tudo junto, pegar vários artistas ao mesmo tempo, fazer um vídeo só com um monte de artistas. Eu queria fazer separadinho, para a gente fazer do mesmo jeito que eu faço no Facebook, tudo separado por álbuns. Aqui eu faria separado por assunto dentro de playlists, né? Então você quer ver vídeos sobre futebol, você entra na playlist Futebol Capixaba, vai estar tudo lá. Como já temos, por exemplo, a playlist Crimes no Espírito Santo, né? A Crônica Policial Capixaba, já existe essa playlist. Né? Areias monazíticas, já existe essa playlist também. A gente fala dos roubos de areias monazíticas aqui no Espírito Santo nos anos 40 e 50. Então a gente sempre faz esse tipo de arranjo para ficar tudo organizado dentro do projeto Memória Capixaba. Então é isso, pessoal. Essa é a homenagem de hoje ao Luiz Fumanchu, maravilhoso jogador capixaba brasileiro que saiu daqui de Castelo nos anos 70 para fazer carreira nacional e internacional, né? E se deu muito bem. Então valeu, pessoal. Eu sou Fábio Pirajá. Esse é o projeto Memória Capixaba e a gente vai dar sequência a essas pesquisas, playlists e muito mais aqui no nosso canal. Valeu, obrigado. Vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.